Senhor, muito obrigada por mais esse dia, muito obrigada por mais esse momento. Eu quero consagrar ao Senhor esse vídeo, eu quero consagrar ao Senhor essa gravação que eu faço nesse momento e que mais tarde, Senhor, algumas pessoas verão, outras verão outros dias, mas, Senhor, o que importa, o que eu peço, o que eu desejo é que esse vídeo, Senhor, quando ele chegar até as pessoas, quando as pessoas abrirem esse vídeo, que elas sejam inundadas com a presença do Espírito Santo. Aquelas pessoas que estiverem doentes, que elas sejam curadas. Aquelas pessoas que estiverem tristes, recebam alegria. Aquelas pessoas que não estiverem com paz, estiverem agitadas, preocupadas, sejam, Senhor, completamente, Senhor, inundadas pela Tua presença e elas sintam paz no coração. Senhor, abençoe cada pessoa que vai ouvir esse vídeo, cada pessoa, Senhor, elas e suas famílias. Eu te peço, Senhor, que o Senhor as abençoe grandemente. Senhor, eu entrego a vida delas a Ti. Tem pessoas, Senhor, que vão ver esse vídeo e ainda não vão se inscrever no canal. Mas não importa, eu te peço, abençoe elas também. Cuida delas também, de suas famílias. Senhor, e aquelas pessoas inscritas eu coloco nas Tuas mãos. Abençoe todas elas, suas famílias, Pai, suas lutas, Pai, em nome de Jesus, ajuda a cada um delas. E aquelas que vão se inscrever, que o Senhor abençoe da mesma forma, que o Senhor abençoe grandemente, profundamente. Esse é o desejo do meu coração. É isso que eu te peço, te agradeço. Senhor, a palavra que nós vamos ver hoje, eu peço ao Senhor que o nosso coração seja terra fértil, e o coração dos meus irmãos e irmãs seja terra fértil, para que o Senhor possa movimentar, plantar ali a sua semente, e essa semente venha germinar em testemunho, em salvação, em cura, em libertação, em uma vida muito melhor na presença do Senhor. Esse é o desejo do meu coração, eu tenho certeza que é o desejo do coração do nosso Deus também. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe meus irmãos e minhas irmãs. Como vocês estão? Eu espero em Deus que vocês estejam bem, que vocês estejam gozando de dias bons na presença do Senhor. Nós ainda estamos no mês de janeiro. Muitas pessoas de férias. Eu trabalho em escola, minha formação é de professora. E então esse mês eu também estou de férias. Tem muitas crianças de férias também nesse mês. Todos os estudantes, né? De um modo geral, eu acredito que estão de férias. Eu tenho orado a Deus pelas crianças de férias, para que Deus proteja as crianças, que Deus possa dar graça, derramar da graça dele, do favor dele nas casas, né, das famílias que estão com seus filhos em casa nesse período de férias. Que Deus possa abençoar grandemente você, mãe, você, pai, que tem dedicado tempo aos seus filhos. Isso é muito importante. Daqui a pouco eles voltam para a escola, volta aquela rotina, né, mais corrido. Enfim, é dessa forma. Que Deus possa te abençoar. Seja muito bem-vindo a esse canal. Seja muito bem-vinda a esse canal. Seja muito bem-vinda à minha casa. Aqui é a minha casa, é uma parte da minha casa. Seja bem-vinda você em te receber aqui na minha casa quando você estiver vendo esse vídeo, né, que você se sinta muito bem acolhida por mim. Que Deus te abençoe. Que você esteja sendo frequentemente, não visitada pela presença de Deus, mas que você possa gozar dessa presença constantemente. Que você não seja aquela pessoa que vai de vez em quando à presença dele, mas que você queira e deseje a presença dele todos os dias, na sua casa, todos os dias, na sua vida. E que você o honre, que você o busque, que você demonstre amor por esse Deus. A palavra que nós vamos falar hoje vai mais ou menos por essa linha aí, né, de querer mais de Deus, de querer mais da presença dele, de querer mais da resposta dele na sua vida. Bem, nós vamos dar continuidade a esse vídeo. Eu gostaria de pedir mais uma vez, não se esqueça de deixar o joinha, é a mãozinha que está aqui embaixo. Muitas pessoas, quando elas recebem a notificação do vídeo, elas abrem lá, assistem ali naquela tela, sem entrar no YouTube. Se ela não entrar no YouTube, ela não vai conseguir deixar o joinha. Ela vai assistir, não vai ver mãozinha nenhuma que eu tô falando, mas se ela entrar no YouTube, ela vai ver essa mãozinha que fica logo aqui abaixo e vai clicar e dar o joinha. Isso fortalece o canal, isso outras pessoas veem também, recebem também oração, recebem também essa reflexão. E se inscreva no canal se você não é inscrito. É só clicar você só consegue isso se você também entrar no YouTube para assistir. Tá bom? É só clicar aí, tá escrito inscrever-se. Você clica aí, pronto, já tá inscrito. Você vai sempre receber as notificações dos vídeos quando eu postar aqui uma oração e uma reflexão. E compartilha também. Compartilha com as pessoas que você quer, com as pessoas que você gosta, que você ama, que você quer bem, que você quer que seja também abençoada. Você compartilha com elas também. Vamos à palavra então? Bem, a palavra hoje está lá no livro de Ezequiel. Você já leu o livro de Ezequiel? Eu vou colocar os meus óculos. Tá bastante calor aqui hoje, na cidade onde eu moro. E tá bastante quente. Então a gente sente muito calor. Né? Já tá assim, já é de noite, mas mesmo assim ainda tá calor. Então olha só, deixa eu pegar minha Bíblia aqui. Nós vamos ler no livro de Ezequiel, Ezequiel 47. Você já leu essa passagem na Bíblia? É uma passagem muito interessante. Se você nunca leu, eu vou ler para você hoje. Se você não puder pegar a sua Bíblia, você apenas ouça. Mas se você puder, pegue a sua Bíblia aí para que você possa também acompanhar essa leitura. Nós vamos ler a partir do versículo 3. Então vamos lá, Ezequiel 47, versículo 3. A partir do versículo... Opa, balançou um pouquinho aqui, esbarrei. A partir do versículo 3, está escrito assim: o homem foi para o lado leste com uma vara de medir na mão. Enquanto ia, mediu 500 metros. Levou-me pela água, que batia no tornozelo.
Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água, que chegava ao joelho. Mediu mais 500 e levou-me pela água, que batia na cintura. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou: filho do homem, você vê isto? Quando ali cheguei, você vê isto? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse: esta água flui da direção da região situada a leste e desce até a Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali é saneada. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio flui, tudo viverá. Pescadores estarão ao longo do litoral, desde Engedi até em Eglaí. Haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do mar grande, mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para o sal. Árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão, seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida, suas folhas de remédio. É um texto um pouquinho mais longo, mas para a gente entender todo ele, eu fiz questão de ler, então, até o versículo 12. Deixa eu te fazer uma... vou falar uma frase para você. Uma frase. O nível de intimidade com Deus trará as respostas relacionadas a esse nível. Se for um nível raso, as respostas serão rasas, serão pequenas. Se for mais profundas, respostas maiores, respostas mais profundas. Bem, eu não vou estar aqui hoje, o meu objetivo não é explicar esse texto para você, mas o que me chama a atenção e qual é o texto mais que eu quero destacar de toda essa leitura, é quando ele fala que ele foi levado pelo homem e aí a água dava ali no pé. Ali quando ele dava assim no tornozelo, pequenininho, ali no raso, eu acho que ali ele ainda conseguia ver pelo menos o pé dele. Depois ele levou mais fundo um pouquinho. Ele falou, mediu umas 500 metros. Aí ficou um pouco mais profundo. Acredito que não dava mais para ele ver os pés dele. Porque ele falou que deu já no nível mais alto, não é? Depois ele levou ele mais para frente. E aí ele falou que a água deu na cintura. Depois foi levando e chegou o ponto em que ele falou que não dava mais para ele caminhar. Só dava para ele atravessar o rio se fosse nadando. Então, a visão que Ezequiel teve. Então, o homem trouxe ele de volta para a margem e aí ele avistou, né, as árvores frutíferas, os peixes, quando aquele rio passava, aquele rio fazia, não é aquele rio transformava. Mas o que eu quero aqui deixar, a reflexão que eu quero aqui deixar é a questão da profundidade do nosso relacionamento com Deus. Então eu gostaria de perguntar para você, você está satisfeito? Você está satisfeito? Você está satisfeita com o nível de intimidade que você tem tido de Deus? Você está satisfeita com as respostas que você tem tido? Você tem tido resposta? Elas são satisfatórias? Ela está, eu quero falar para você, eu quero garantir para você, responder para você mesmo, que as respostas que você tem tido está relacionada ao nível de profundidade que você tem com Deus. Quem é casado aqui, quem está namorando, quem é noivo, vamos fazer uma comparação. Para você conhecer alguém, como que você se comporta? Você quer manter relacionamento com essa pessoa, você quer conversar mais com essa pessoa, você quer estar mais próxima dessa pessoa. Não é isso? Para você conhecer. Porque senão você não vai conhecer. Como é que você vai chegar ao casamento com essa pessoa se você antes não conheceu? E conhecendo como? Saindo junto, conversando, indo visitar as famílias e por aí vai. Com Deus é a mesma coisa. Com Deus é a mesma coisa. Você só vai conhecer o coração do Pai tendo relacionamento com Ele, tendo relacionamento com a palavra dEle. Só aí você vai conhecer mais o coração de Deus. E você automaticamente vai ter as respostas que você tem pedido e tem buscado nele. Deixa eu te fazer uma pergunta. Pelo menos, eu nunca vi. Tem muitas histórias de pescador. A gente sabe que tem muitas pessoas que contam história de pescador, né? A gente vê cada história. Mas eu pelo menos, nunca vi. Eu não tenho conhecimento na questão de pesca. Mas o pouco que eu sei, eu acredito que um pescador, ele não pega um grande peixe, um enorme peixe, na margem de um rio, assim, na água rasa, assim. Eu acho que só se acontecer algum fenômeno e esses peixes forem parar lá. Mas eu acredito que, normalmente, numa pesca normal, o barco ele vai para lá, para o meio do mar, para o meio do rio, para que ele possa pescar os peixes maiores, os melhores. Eu acredito. A pesca, se ele quer uma pesca maravilhosa, para ele conseguir esses peixes grandes, ele tem que ir a águas mais profundas.
Ou seja, se eu quero respostas maiores, mudanças maiores na minha vida, se eu não estou satisfeita, eu tenho que ir mais profundo. Eu tenho que ir mais. Eu tenho que ir mais na presença desse Deus. Eu tenho que buscar mais. Eu tenho que ver o que ele quer, buscar nele o que ele quer. Relacionado com isso, lá em Lucas 5, do versículo 1 ao 11, é quando Jesus está ali à beira do mar, ensinando para os seus ouvintes, quando ele pede o barco de Pedro, e ele fica no barco de Pedro, e ele continua ensinando para aquela multidão. Para ele, porque a multidão era muito grande, então ele pediu emprestado o barco de Pedro, porque eles já tinham passado a noite toda pescando, não pescaram nada, estavam ali lavando as redes, ele, seus amigos, enquanto Jesus pediu, me empresta o barco para eu ficar aqui, um pouquinho afastado, e continuar ensinando para os meus ouvintes, para a multidão que está perto de mim. Pedro esperou, lógico, ficou lá, continuou lá lavando as redes, né? Certamente, em algum momento ou outro, acredito que Pedro ouvia o que Jesus estava falando lá para aquela multidão, acredito eu, e Jesus terminou de falar, e aí virou para Pedro e falou assim, Pedro, pega o barco, leva para um lugar mais profundo e joga a rede. Pedro, na mesma hora, disse assim, ele não disse que não ia fazer. Ele disse o seguinte, porque é o Senhor que está falando, porque a tua palavra, eu vou lá e vou lançar a rede. Então ele embarcou, foi para águas mais profundas, ele não jogou no raso. Vê que Jesus disse, joga a rede aqui, Pedro, que eu vou trazer os peixes aqui, você vai comer. Ele até podia fazer isso, mas a ordem dele foi, entra no barco, vai para águas mais profundas e lá você joga a rede. Foi exatamente isso que Pedro fez. Foi, jogou a rede, o resultado você já sabe. A pesca foi maravilhosa, foram muitos peixes. Tantos que ele precisou dos amigos para ajudar, o barco, a rede quase que se rompeu. Tal era a quantidade de peixes, o tamanho desses peixes. Foi a experiência que Pedro viveu quando ele ouviu a palavra de Deus, que mandava ele mais profundo, que mandava ele... A experiência de Pedro com Jesus foi nesse momento, quando ele obedeceu pela palavra, ele foi mais profundo. E aí ele recebeu o milagre. Quer receber grandes milagres, grandes respostas? Vai mais profundo. Saia do raso, vai mais profundo. Se você está satisfeito com as respostas que você tem tido, tudo bem, continua nesse mesmo lugar, tá tudo bem. Agora, se você quer mais, se você quer buscar mais, se você quer ter mais experiência, se você quer viver coisas maiores e melhores para você, para sua casa, para sua família, vai mais profundo. Saia do raso e vai mais profundo. E vai sobre a palavra de Deus. Quem vai te ajudar vai ser o próprio Jesus, vai ser o próprio Espírito Santo. Ele viu Pedro, ele viu a necessidade de Pedro e falou, vai Pedro. Eu sei que vocês não pegaram peixe nenhuma noite toda. Então, assim, ele pode olhar para você agora e estar dizendo, meu filho, eu sei que você está vivendo, eu sei que a sua situação não está boa, então vem comigo, eu estou no teu barco, eu quero ter mais relacionamento com você. Venha comigo, eu quero fazer um milagre na sua vida, eu quero te dar mais respostas. Será que você vai dizer sim para ele nessa noite? Será que você vai dizer sim para Jesus nessa noite? Sim, Jesus, eu quero mais profundo, porque eu quero sair desse raso que eu estou. Eu não estou satisfeito, eu não estou satisfeita, eu quero mais de ti. Eu quero viver experiências maiores. Amém? Glória a Deus, essa palavra falou ao meu coração. E eu espero que ela fale ao seu coração também. Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado. O Senhor é o mesmo que aquele dia levou o teu servo Ezequiel em visão, para ter, Senhor Deus, aquela visão maravilhosa na margem daquele rio. Ó Senhor, ele viu coisas grandes, ele viu coisas maravilhosas, mas ele foi conduzido pelo Senhor. Pedro viveu uma experiência maravilhosa também, entregou sua vida e ele foi o grande apóstolo, Senhor. Ele foi o grande responsável depois por dar continuidade ao trabalho que o Senhor tinha iniciado. Por quê? Porque ele foi, sob tua palavra, ele foi a águas profundas. Em nome de Jesus, que nós também possamos segurar na sua mão para irmos a águas profundas, para recebermos resposta, para mudar a nossa vida. É o que eu quero declarar na vida dos meus irmãos, uma mudança de vida, para que eles, eu profetizo que eles tomem essa decisão de ir mais profundo, para poder receber mais de ti, para poder ouvir mais de ti e mudar a sua vida. E 2026, eles possam decidir ter experiências maiores, melhores, mais profundas com o Senhor e não ficar somente no raso. Em nome de Jesus, eu declaro que todos eles que vão viver essa experiência serão curados, restaurados, transformados e terão as suas famílias muito mais felizes, suas famílias unidas, suas famílias, ó Deus, vivendo no sobrenatural do Senhor. Essa é a minha oração, meu clamor em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito obrigada por ter ficado até agora. Olha, fica atento que você vai receber mais notificações de vídeo. Deus te abençoe. Que o Senhor possa te dar uma noite, um dia, sabe, uma tarde, não sei quando você vai ouvir esse vídeo, maravilhosa. Em nome de Jesus. Não se esqueça de deixar o joinha pra mim. Não se esqueça de se inscrever no canal. E não se esqueça de compartilhar, se você gostou dessa palavra também. Amém? E também de deixar um comentário, também se você desejar. Em nome de Jesus. Beijo, fica com Deus e até um próximo vídeo.